Porque no fim das contas, é simplesmente seguir aquilo que Jesus mesmo falou. Quer dizer, é vir e analisar o livro de Daniel, né? Quem lê entenda. Porque lá em Daniel estão as chaves que vão justamente nos ajudar a interpretar depois o Apocalipse de acordo com o que a Bíblia interpreta, e não conforme a nossa própria especulação, né, nesse sentido. Inclusive, nessa questão do sonho, né, quando Nabucodonosor tem aquele sonho lá da estátua, algumas traduções vão trazer a palavra imagem, e aí vai mudar um pouquinho o sentido. No geral vai ser a mesma coisa, só que transfere um pouquinho, porque essa palavra imagem vai aparecer no Apocalipse tocante à imagem da besta. Quer dizer, uma unidade, algo integral ali, que vão justamente indicar essa unidade, pelo menos em pontos comuns de doutrina, de comunidades ou confissões religiosas com poder político. Que é algo que já aconteceu no passado várias vezes e vai repetir da mesma forma. Só que aí na figura do papado e dos Estados Unidos da América, que tem ali as suas principais igrejas ou confissões religiosas que simplesmente estão se unindo já em pontos comuns de doutrina, e aí vão utilizar então da mão ou do braço do Estado a fazer valer seus desígnios através de legislações. Entende? Quando pois virdes a abominação da desolação da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Quer dizer, os standards idolátricos romanos em Terra Santa, quer dizer, esse prenúncio, né, de um decreto que torna obrigatória a santificação do domingo, né, como sendo o dia universal, ali separado pelo grande líder, entre aspas, religioso da terra, entendeu? Que é o representante, pelo menos se diz, né, o representante, o vigário de Cristo na terra, quer dizer, Deus feito homem, que é justamente um dos títulos ali que ele carrega. Justamente sobre a égide dele, um homem, se tem justamente toda essa perspectiva, né, que vai envolver todas essas mudanças e tal. A gente está vendo, e de fato se está vendo uma mudança, um caminhar nesse sentido. Fala ali da imagem, a cabeça dessa imagem era de ouro fino, os peitos e braços de prata, o ventre e suas coxas de bronze e suas pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro, né? Versículo 32 e 33, capítulo 2. Inclusive é dito que a imagem depois foi quebrada em pedaços, né? Que fala ali da questão da pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, que feriu a estátua nos pés, ou feriu a imagem nos pés, lembrando que a volta de Cristo justamente desfaz, né, toda essa imagem, né, que foi gerada obviamente pelo dragão, pela própria besta, pela segunda besta, né, Apocalipse 13. Inclusive é falado ali, feriu a imagem nos pés, que eram de ferro e parte de barro, os quebrou em pedaços. E o que aconteceu então com as diversas partes da imagem? A gente vê, né? Então veio o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, despedaçou-os, tornou-se como palha de ilha do verão. Aí continua falando ali nesse sentido, né? Que o vento os levou e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra feriu a estátua, assim se tornou um grande monte que encheu toda a terra, mostrando aí o reino de Cristo, a prevalência dele sobre a própria imagem, né? Quer dizer, aqueles que venceram a besta, venceram a sua imagem, e vencer o falso profeta. Então é interessante fazer essa ligação, porque é uma ligação bíblica, justamente em torno dessa ideia da imagem. Inclusive, nessa questão da própria imagem, ele fala ali, versículo 36 até o 38, este é o sonho, também sua interpretação diremos a presença do rei. Tu, ó rei, és reis de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo, as aves do céu, e fez que reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Quer dizer, a cabeça de ouro, quem era na época? Nabucodonosor. A cabeça, ou seja, o líder, mas isso também isso significa que seria então a cabeça de ouro, a cabeça da imagem, entende? Da imagem, não só da estátua, mas da imagem. E curiosamente, diz lá que aquele pois que tem sabedoria calcule o número da besta, o número do seu nome, né? E é dito o seguinte, porque o seu número é o número de homem, ou de um homem, que é 666. Aí, curiosamente, quando a gente vai pesquisar um pouco na Bíblia nesse sentido, aí fica muito claro ali essa questão do vínculo numerológico, ou da numerologia própria babilônica, que vai influenciar, inclusive, nessa forma de se compreender o número. Porque se é o número de um homem, hoje tem um homem também, que seria o vigário de Cristo na Terra, que também tem um número, e tem um número ali, né, que está vinculado também aos seus decretos, às suas leis, à sua própria forma de ver essa questão da legislação divina, uma vez que o próprio papado tinha mudado, né, os tempos e a lei, como se observa no capítulo 7, versículo 25, fazendo obviamente essa análise profética, né, nesse sentido, e fica muito claro ali, essa questão do caráter babilônico, quer dizer, que é indicado não só pela natureza material do rei,
reino como um todo, né, uma vez que simboliza ali a parte mais valorosa da imagem, que é a cabeça de ouro, era um reino dourado de unidade de ouro. A cidade de Babilônia, sua metrópole, segundo a história, elevou-se a uma altura nunca igualada por seus rivais posteriores, situado no Jardim do Oriente, disposto em um quadrado perfeito de 60 milhas de circunferência, 60 milhas. Se observa justamente essa questão do número 6, 60 e 600, que era um sistema de numeração baseado no número 6, que era muito comum na Babilônia antiga. Disposto em um quadrado de 60 milhas de circunferência, 15 milhas de cada lado, cercado por um muro de 315 pés e 87 pés de espessura, e um fosso oval ao redor deste de igual capacidade cúbica, a própria parede, dividido em 676 praças, dispostas em luxuriantes áreas de lazer e jardins intercalados com moradias magníficas, essa cidade contendo em si muitas coisas que eram das mesmas maravilhas do mundo, e ela mesma era uma grande maravilha do mundo, né, mais poderosa. Assim a Babilônia, Nabucodonosor jovem, ousado, vigoroso e talentoso, sentado então no seu trono. Então a própria Babilônia é uma representação já dessa cabeça de ouro que simplesmente vai mostrar essa questão da liderança em cima da imagem, entende? E quer dizer, toda a representação que envolve Babilônia, ela também pode ser aplicada lá em Apocalipse, tanto a besta como também a própria imagem, né? Lembrando que vai trazer a própria palavra imagem também nesse sentido, entende? Qual seria então a natureza do próximo reino que seguiria a Babilônia? Ele fala, depois de ti surgirá um outro reino inferior, o versículo 39, um reino inferior ao teu. E esse reino aí, quando você observa lá em Daniel 5, 30 e 31, diz que naquela noite o rei dos caldeus foi morto, né? Falando acerca de Beltesazar. E Dario o Medo, tomou o reino. Então fala ali justamente dessa questão aí do Dario, né? Tá tomando o reino, como um cumprimento de uma própria profecia bíblica que apareceu ali no momento em que profanava os vasos do templo sagrado, que é justamente essa questão do teu reino foi dividido e dado aos medos e aos persas, né, Mene, Tekel e Parsim, né, que traz essa linguagem justamente, né, contado foi teu reino, pesado na balança, foi achado em falta, e o reino dividido e dado aos medos e aos persas. A própria Bíblia diz, está no versículo 28, se eu não me engano, capítulo 5. Pelo que o Império Medo-Persa seria então representado como então a continuidade dessa imagem. Quer dizer, tem a cabeça de ouro, peitos e braços de prata, inclusive 2 braços mostrando essa ideia dos 2 reinos, né? A Média e a Pérsia unidas, né? De acordo com Daniel 2, versículo 32. E aí fala depois de um terceiro reino, que seria o reino aí da Grécia, um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Aí Daniel capítulo 8 vai deixar que o grande rei ali era o grande chifre, que ele foi quebrado, né? Obviamente seria o rei da Grécia, e o rei da Grécia, Alexandre o Grande, né? Curiosamente, depois que o chifre quebra, nascem 4, e esses 4 são os generais dele, que inclusive está em paralelo com Daniel capítulo 7, quando fala ali do leopardo com 4 asas e 4 cabeças, porque serão 4 líderes, né? Os generais de Alexandre, o Cassandro, Seleuco, Lisímaco e o Ptolomeu. Inclusive é mencionada essa questão dessa Grécia já como um reino dividido que vai se enfraquecendo, dando então lugar ao 4º reino. E esse 4º reino, de acordo com a profecia, é falado, inclusive, assim, de uma forma indireta, né? Nessa questão aí de como se descreve o próprio reino que governaria o mundo até então, que o Novo Testamento inteiro foi escrito sobre a égide desse novo governo, que é o Império Romano. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto de César Augusto que todo o mundo deveria ser tributado. Está lá em Lucas capítulo 2, versículo 1. Faz justamente esse decreto e aí justamente mostra a questão das conquistas romanas, né? Tem livros de história aí variados que falam dessas conquistas, do apogeu romano, né, da Pax Romana, que inclusive foi estabelecida aí por Augusto César, simplesmente reestruturar o império ali, estruturar de uma forma que viabilizasse o mundo antigo da época, a questão de estradas, a questão de obras públicas ali, que envolvia essa ideia logística, né, de produtos, mercado, etc, etc, o estabelecimento de províncias no império. Então já estava se iniciando ali um processo que culminaria, obviamente, na plenitude dos tempos, que prepararia o caminho então, para a vinda do Filho de Deus em carne, né, que é justamente essa questão da primeira vinda de Cristo. Aí eu descrevi as conquistas romanas,
Então tem essas imagens que são empregadas até mesmo do livro de Daniel 2, né, que fala ali, ó, os braços da república, às vezes vencendo em batalha, sempre vitoriosa na guerra, avança com passos rápidos para o Eufrates, o Danúbio, o Reno e o oceano e as margens do ouro, da prata, do latão, que pudesse servir para representar as nações e seus reis, foram sucessivamente quebradas pelo ferro da monarquia romana. A monarquia, a fase república, depois obviamente a fase imperial e papal, né? Então, curiosamente, se vê essas questões dentro do próprio livro. Assim, parafraseando o que está escrito num livro chamado Declínio e Queda do Império Romano, do reino, inclusive a transcrição, a forma que se governa ou que se consegue os reinos, justamente essa forma de dizer vinculada ao próprio livro de Daniel, trazendo esses metais e a forma como Roma foi quebrando um a um, que é bem interessante. Seria necessário fazer algum esforço para reunificar o Império dividido de Roma? Muitos tentaram fazer isso, pegar o esfacelado Império Romano e reunir, ou mesmo tentar chegar territorialmente a magnificência que Roma tinha no passado, mas nunca deu certo, entende? Inclusive alguns reis ali, Carlos Magno, você tem Carlos V, Luís XIV, Napoleão, todos eles tentaram reunir através do casamento misto, como eram feitos, né, foram formados laços com o objetivo de ir fortalecendo e cimentando um reino despedaçado. Quer dizer, por um lado o reino seria então forte como o ferro, mas por outro teria algo muito frágil, né, que representaria o barro. Até mesmo está escrito, né, quanto ao que viste ao ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Então eles tentaram justamente isso, havia muitos movimentos políticos, revoluções, mudanças territoriais que aconteceram na Europa, até mesmo o próprio Congresso de Viena, que tentou reestruturar também nesse sentido, depois de Napoleão ter feito aquela bagunça na Europa, em 1815 eles reuniram então o Congresso para justamente tentar redesenhar o mapa, devolver as possessões dos antigos países ou reinos, né, que pertenciam, tinham sido tomadas pela França. Mas mesmo naquela reunião ali não deu certo a questão da unidade também. Então o próprio Congresso falhou também nesse sentido. Então a Europa, por meio desses movimentos políticos, revoluções, mudanças territoriais, desde a própria queda do Império Romano em 476, não foi possível mudar esse status de Estado dividido, que ainda permanece. Então o sonho notável, conforme interpretado por Daniel, apresenta assim, de uma forma muito breve, né, e com certeza inconfundível, o curso do mundo e dos impérios desde a época de Nabucodonosor até o final da história terrena, e o estabelecimento então do reino de Deus. E a história vai confirmar justamente essa profecia, a soberania do mundo, né, que era mantida então pela Babilônia, ali por volta do ano 605, né, até 538, 539, o mundo então passa aos persas, a vitória então das forças gregas depois, né, a batalha de Arbela ou Galgamela, né, 331, vencida por Alexandre o Grande, né, que marca justamente essa queda do Império Medo-Persa como um império mundial assim proeminente. Eles continuam lá, mas perdem muito da sua força, entende? Inclusive agora sob a administração grega, então marcam a queda do Império Medo-Persa. Os gregos tornam-se então os governantes mais indiscutíveis do mundo. Tem a batalha de Pídna, na Macedônia, e em 168 vai marcar essa queda justamente do Império Grego. Tá? Desde 146 ali, o próprio Paulo Emílio, né, já tinha anexado ali as províncias gregas. Então o último esforço organizado para resistir à conquista mundial pelos romanos em 168, Batalha de Pídna, na Macedônia, que vai marcar justamente essa passagem então dos gregos para os romanos, quando foi estabelecido então o reino deles. E a divisão de Roma agora em 10 reinos é definitivamente predita na visão registrada no capítulo 7, né, de Daniel. E essa divisão ocorre ali entre o ano 351 d.C. e 476. Então é até interessante analisar também por esse ponto. E aí, justamente nesse verso, né, ali Daniel 2, 44, 45, aí fala ali, mas no dia desses reis, o Deus do céu levantaria um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, expulsará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, de maneira que viste do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus, que é o Pai, né, fez saber ao rei o que há de ser depois disso, certo? É o sonho de fé, a sua interpretação. Então, esses versos, eles predizem justamente o estabelecimento de um outro reino, que é o reino de Deus, e esse reino deve derrubar e suplantar todos os reinos terrestres existentes e permanecerá para sempre. A hora, pois, o estabelecimento desse reino seria nos dias desses reis. Isso não pode referir-se aos 4 impérios anteriores.
para que eles formassem, mas em momentos assim contemporâneos, né, mais sucessivos, que não pode referir-se então ao estabelecimento de um reino no primeiro advento de Cristo, mas surgiriam então 10 reinos, né, das ruínas do Império Romano, que então justamente teriam essa parte ativa dentro dessa profecia nesses fins dos dias, né, atualmente, nessa época mais contemporânea. E lá no Novo Testamento é dito então um pouco a respeito dessa questão do reino de Deus, porque uma vez que o Filho de Deus vem, né, de acordo com Hebreus capítulo 1, ele vem justamente anunciando e pregando o quê? O reino de Deus, vem divulgando o reino dos céus. Lá em Apocalipse 11:15, olha o que diz: o sétimo anjo tocou sua trombeta e houve grandes vozes no céu, dizendo: o reino deste mundo se tornaria os reinos do nosso Senhor, né, e do seu Cristo. Então todos os reinos do mundo seriam de Deus, o Pai, e de Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então mostrando aí essa ação, né, a pedra cortada pelos 7 mãos da grande rocha, né, e mostrando justamente o reino de Deus, pelo que fomos também ensinados, inclusive a orar, né, por Jesus, né. Ele falou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o Novo Testamento é a divulgação, quer dizer, Cristo já aparece pregando então o reino dele, que viria primeiro em forma de reino da graça e depois o reino da glória, né, em sua segunda vinda. Então qual evento está intimamente associado ao estabelecimento do reino eterno de Deus? Né? Lá em 2 Timóteo 4:1 diz: conjuro-te, portanto, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que julgará os vivos e os mortos em seu aparecimento e seu reino. Então vem trazendo a segunda vinda de Cristo, com poder e grande glória, com todos os anjos vindo com ele, né? Todo olho verá, e o próprio reino de Deus, o reino aí de Cristo. Então é justamente com que oração se encerram agora as escrituras, né? Querendo dar testemunho dessas coisas, de certamente vem sem demora. Quer dizer, a própria Bíblia já termina então com o próprio esse reino que vai ser estabelecido por essa pedra, que se transformará então em grande monte e encherá toda a terra. Aquele que dá testemunho dessas coisas, de certamente vem sem demora. Amém. Mesmo assim, vem Senhor Jesus. Então, é justamente a promessa bendita para todos aqueles que aguardam, que amam a sua vinda, amam a Deus, amam a Cristo, guardam os seus mandamentos, têm a fé de Jesus, têm o testemunho de Jesus, né, que é o espírito de profecia, e aí na vinda dele tudo será completo.